gente tem que entender qual era o contexto que a gente estava vivendo no início desse primeiro semestre de 2014, que era um momento em que a imagem do vândalo estava consolidada, né? Foi uma categoria na qual se investiu pesadamente durante todo o ano de 2013. E a gente começou com uma proposta primeiro de escrever algumas coisas sobre, criar algum veículo. A gente pensou em criar algum blog, alguma coisa para veicular as coisas que a gente estava refletindo naquele momento. Só que nada andava para frente. Foi então que o Diogo, do nada, surgiu com... A gente não acertava nome, não acertava nada. Aí o Diogo surgiu com um coletivo vinhetando, fazendo as vinhetas. Nós precisamos tratar o problema da violência não só como o problema da polícia batendo nas pessoas ou dos manifestantes que eram minoritários e eram vândalos, né? Mas da nossa institucionalidade, em que medida nós temos uma institucionalidade que violenta as pessoas a cada dia e cria, né, nas formas de convivência a possibilidade dessa violência se reproduzir. A manifestação que estava sendo vista de uma forma muito violenta, né? Aquelas imagens de black bloc contra a polícia, essas imagens da violência e toda uma ideia, todo o inconsciente coletivo sendo gerado de que se manifestar é ser vândalo. Daí parte também da necessidade de se encontrar novas linguagens na rua, mas também na internet, né? Porque todas essas ações também ganhavam peso na internet. Vândalo Fitness é o primeiro programa de exercícios baseado nos movimentos da minoria de vândalos que tomou as ruas do Brasil. Vamos lá, mascarados. Exercícios de solo. Baseado nas prisões ilegais. A gente vai botar a mãozinha pra trás, como se a gente tivesse algemado, tá? A gente vai levantar de novo agora pra ver se os advogados de plantão da OAB estão aqui pra acompanhar a prisão. Sempre que havia prisões ilegais, era prisão de vândalos. Eu era vândalo o tempo inteiro, era o tempo inteiro chamado de vândalo. E aí eu comecei a fazer vários formatos de TV com vândalo. O tempo é propício para se manifestar em todo o país. Mas como será que anda o clima nas principais cidades? É o que a gente vê agora na previsão para a próxima semana com Rosana Vinagrete. Boa tarde, Rosana. Pois é, Rafuco. É um bom tempo para se manifestar, mas um ciclone de truculência policial está estagnado em todo o país, o que deve mudar um pouco o clima ameno das manifestações. O carioca que quiser protestar na praia no feriadão deve ficar atento, pois há aproximação de nuvens de gás lacrimogêneo na região. Se você tenta, por exemplo, uma CPI dos ônibus e ela não resulta em nada, se você tenta uma ação via judiciário e ela é arquivada, se você tenta se colocar nas ruas com um cartaz e gritar contra aquilo e você toma bomba, de que outra maneira a gente pode se expressar se não por meio desse grito, né? O escracho é um grito num contexto onde só os gritos são possíveis. Seu barato é dono de um montão de linha. 696-455, mas vai para o trabalho em seu novo New Beetle. E a CPI já foi pro ralo. Ônibus no Rio, sim, quase nem pagam imposto. Sim, ônibus no Rio, sim, vou pra lutar. Vazou a informação de que a neta do Jacob Barata, que é um dos grandes empresários de ônibus, ia se casar e era bem o auge dos protestos e a pauta dos ônibus e da circulação, que também era comum a todo mundo, era a pauta mais forte. Então todo mundo decidiu fazer um escracho. As pessoas vão estar lá, a parte da máfia política vai estar lá e do empresariado também, então vamos lá escrachar o casamento.
foi uma resposta a uma situação na qual o privado coloniza o público, né? Nesse caso, a máfia dos ônibus se apropriando do público e tornando a nossa vida um inferno. E no caso do casamento da Dona Baratinha, foi o oposto, né? Foi o público se apropriando do privado para criticar a questão do aumento das tarifas, a questão da relação promíscua entre o empresariado e o poder público, né? Bandidos por aqui! Um dos elementos assim mais legais dessa ironia foram umas baratinhas assim que eu comprei no Saara no próprio sábado de manhã, assim, e que eu estava distribuindo para os convidados da festa, né? E aí estavam umas 2 pessoas na transmissão do casamento para as redes sociais. Galera, quem estiver vendo a gente, daqui a pouco a gente vai para Copacabana. Se você estiver aqui vendo a gente, quiser vir aqui também compartilhar desse momento, vai para Copacabana Palace. Eu quero vaca! Então o recado tá dado aí, daqui a pouco a gente vai para Copacabana Palace. Quem precisar, quem quiser vir aí, estão mais convidados. Cadê a igreja? Que eu vi pelo streaming que o pessoal tava indo pro Copacabana Palace, então eu fui direto da minha casa pro Copacabana Palace. Eu falei, cara, vou de garçom, vou de noivo, sei lá. Colocaram os seguranças para agredir as pessoas, convocaram a polícia e, além de tudo, arremessaram objetos do 2º andar do Copacabana Palace. Peraí. Ambulância trancada aqui. O que houve? O que houve? O quê? Pegaram o quê? Cinzeiro. Olha o buraco aqui. Cinzeiro de vidro. A gente quis provocar, quando a gente pensou o protesto, a gente não tinha dimensão aonde a gente chegaria e aonde eles chegariam. Acho que nessa pegada de fazer protestos não violentos e não reagir à violência com a linguagem violenta, até para evidenciar mais a violência da polícia, a gente começou a ter mais ideias de protestos com o lado lúdico, assim. E aí tinha muitos encontros no ateliê de dissidências criativas, na Casa Nuvem. A gente vai ter material, mas seria bom que cada pessoa já trouxe, enfim, a partir das 2. A partir das 2 a casa vai estar aberta. Brian, vamos lá embaixo que eu pego as coisas pra você. E a Casa Nuvem, acho que foi isso, foi um espaço e foi um encontro de várias pessoas. Então, nesse encontro de várias pessoas, as causas vinham à tona, eram acolhidas por essas pessoas, dialogavam com o entorno e aí outros encontros e outras possibilidades e pessoas. Vamos lá embaixo que eu pego as coisas O ateliê de dissidências, ele às vezes era ateliê mesmo para a produção desses artefatos, silk, alegorias, fantasias, personagens e tal. E às vezes era um espaço de discussão, de debate, de apresentação de projetos, de ideia, né? It's really, really, really true.
they actually believe that if you pirate something, you will support terrorism. And for me, it was impossible to understand how terrorists could make money off free sharing, because there's no money involved. E a galera da Casa Nuvem, especialmente o pessoal do ateliê de dissidências criativas, convocou todo mundo para participar de um projeto chamado Carnavandalização. Então, é carnavandalização, é carnaval, vandalismo e lirismo. Então, carnaval, acho que mexia com tudo isso, com essa possibilidade de inversão de papéis, com a possibilidade do corpo político, mas de um corpo sensual, de um corpo mais visceral. E também da própria organização do carnaval, dessa organização em grupos que produzem esses artefatos que se complementam e vão para a rua nessa arte viva, né? Que é também a manifestação. Você pode planejar tudo que for, que nem o carnaval, mas na hora que vai acontecer, é vivo. Eu acho que o que a gente fez não foi deixar de enfrentar. A partir do momento que a gente leva o mais leve, o mais sexy, o mais divertido, o lúdico para a rua. A gente estava enfrentando, só que a gente estava enfrentando com o artifício do afeto, né? E que quando ia para a rua, em forma de pink block, de choque de amor, ou de silver block, de glitter terrorismo, brincava com isso, brincava com algo que era inesperado, então que fugia das formas clássicas de se fazer protesto. Foda-se a Copa! Domingo, vou na manifestação, derrubar o paz e o pezão. Vou levar vinagres e bandeiras pela escola, pela aldeia, onde está o engenhão. Não quero consórcio no Maraca, vou pulando a catraca, dou calote no busão. E se a PM me leva pra DP, eu chamo a mídia livre e a galera da UAB. E se a PM me leva pra DP, eu chamo a mídia livre e a galera da OAB. Oh, oh. Quando a gente se vestia de personagens e atuava com uma tática frívola ali, brincava daquilo, ficava muito mais fácil digerir essas situações tão bizarras. É meio-dia. O cerco está armado. Por decisão da Justiça Federal, tem início o despejo da aldeia Maracanã. Helicópteros, carros blindados, o aparelho repressor lacinante está por toda parte. O que o Batman pobre pode fazer frente a todo esse aparato de guerra? Bandeira branca, amor, não quero paz, pelo direito à cidade fora paz, bondade só para transpor, maldade para os demais. Vem, meu amor, cante com ardor, não quero paz. Quando surge uma lei antiterrorismo, todo mundo ficou com medo
ficou pasmo e ficou indignado, porque agora a gente já estava sendo elevado a uma nova categoria, de manifestantes para vândalos, e chegamos no terrorista. Será que vai levar o primeiro molotov de ouro? Vamos abrir o envelope, que não tem. Manequim está Vamos rezar pra ele, gente. O manequim veio com a roupa de gala, que bonito. Vai fazer o discurso de agradecimento. Eu seguro, né? Veio sem a parte de baixo que foi vandalizada. Vamos ouvir o que o manequim tem para falar. Eu pensei em fazer, na verdade, um formato de uma celebração de prêmios, assim. Dar o prêmio para os melhores protestos, os melhores gritos, a melhor ocupação, o melhor o maior ato de vandalismo. E aí o Reinaldo Azevedo, que é um jornalista alucinado, que não tem nenhum contato com a realidade mais, escreveu que eu teria usado um dos manequins roubados no dia do Leblon. E aí, no que ele escreveu isso, a Polícia Civil leu, porque aparentemente a Polícia Civil lê a Veja, não só lê, como leva a sério para levar a cabo investigações, e me convocou, me intimou e intimidou, que eu acho que essa carta é mais uma intimidação do que uma intimação, aí prestar esclarecimento sobre essa performance. Mas foi bem assustador, assim, porque quando eu cheguei lá, eles tinham um dossiê meu, assim, um negócio desse tamanho, com muitas páginas, muitas fotos minhas, muitas coisas que eu pensava, cara, de onde vocês tiraram isso, assim, imprimiram tudo isso? O Rio de Janeiro tem uma das polícias que mais mata no Brasil e no mundo. Eu queria saber da Polícia Civil quantas investigações estão sendo feitas em relação a isso e quantas já foram concluídas. E agora o William Bonner Sexy tem uma mensagem para vocês. Boa noite. É isso. Essas investigações, elas revelam, né, um momento em que a polícia foi utilizada como um instrumento de repressão aos movimentos sociais e no intuito mesmo de calar a voz, de deixar todo mundo intimidado, todo mundo com medo. A perseguição de ativistas e movimentos sociais já ocorre atualmente e vai piorar. Em outubro, após protesto contra o descaso do governador, 4 professores foram presos em Brasília. No Rio de Janeiro, 23 manifestantes estão sendo processados sob acusação de compor uma organização criminosa, quando muitos deles sequer se conheciam. Rafael Braga Vieira foi condenado a 6 anos de prisão por estar portando 2 garrafas de desinfetante no local onde ocorria uma manifestação. O governo começou a prender um monte de gente, né? Criou aquele processo fictício que resultou na prisão de 23 pessoas acusadas de nada, num inquérito desse tamanho, onde praticamente todos os coletivos que existiam, até aqueles que não tinham nada a ver com 2013, foram enquadrados. Eu respondo um processo, que é o processo dos 23, que é a formação de quadrilha armada sem arma e corrupção de menor sem menor. Que é um processo que aí são os presos da Copa, né? Resolveram indiciar e depois denunciar as pessoas contra as quais eles tinham conseguido reunir alguma prova. O processo tem 7.000 páginas. Ele é o maior processo político desde a ditadura militar.
processo, a nossa prisão é uma sucessão quase inacreditável de ilegalidades. Eu estou preso, a companheira está na clandestinidade, há 7 meses, porque nós participamos de um evento cultural em lembrança da repressão contra os professores. Apreendiam materiais como faixas, assim, não vai ter Copa, colocavam com material subversivo, então eles reeditaram toda uma linguagem de combate à subversão política que era conduzida durante a ditadura militar no Brasil. Vou apresentar esse trabalho que chama-se Manifestações Diárias. Ele se constitui de retratos e breves descrições das violências ocorridas durante as jornadas de junho de 2013. Quantas histórias de violência, de quantas pessoas que sofreram sequestro, que sofreram perseguição midiática, que levaram bala de borracha, que levaram bombas e que foram presas aleatoriamente. De um patrulhamento mesmo ideológico e político que já estava acontecendo naquela época, de que você não poderia se posicionar, assim. Que uma coisa é confrontar com a PM na rua, outra coisa é a Polícia Civil batendo na porta da sua casa com mandado de prisão, né? É uma perspectiva mais assustadora.